Enquanto tem novelas que tiveram várias reprises, outras não tiveram a mesma sorte. Até aí é normal, nem tudo que deu certo mundo afora funciona tão bem no Brasil. Mas aquele fã que tá acompanhando uma trama que não vai bem de audiência, muitas vezes se viu em apuros, até mesmo para compreender o que estava assistindo. Ou, pior ainda, teve que se virar para saber como que a novela terminava. As exibições de novelas mais desastrosas no Brasil são o nosso tema de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Antes da gente relembrar as tramas mais maltratadas pelo sistema brasileiro de televisão, quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Ao acionar esse sino, ainda recebe aquele aviso amigo do YouTube, que te diz quando chega novidade por aqui. É uma forma bem simples de ajudar a nossa comunidade a crescer. Quando a gente pensa em novelas que o SBT tratou muito mal na exibição nacional, temos um exemplo pra lá de recente que já rendeu muito assunto nesse humilde canal: Paixão de Gavilanes, ou Pasión de Gavilanes 2. Essa produção, estrelada por Mário Cimarro e Dana Garcia, gerou uma polêmica enorme, mas boa parte do público nem ficou sabendo que isso passou no Silvio Santos esse ano. Quando o SBT anunciou essa exibição, eu fui xingado pelos fãs quando eu alertei que ela com certeza fracassaria por aqui. Para mim, os motivos eram óbvios. Numa trama cuja única razão de existir era a nostalgia, como imaginar que ia funcionar, sendo que a primeira temporada também tinha sido um fracasso por aqui. Indo além, a história de Paixão 2 nunca se justificou, já que ela também foi um mega flop nos Estados Unidos, onde foi exibida em horário nobre pela Telemundo, com uma campanha gigantesca de divulgação. Até mesmo os membros do elenco, que tradicionalmente defendem o produto no qual estão trabalhando, não puderam passar pano dessa vez. Mas confesso que nem eu esperava um fracasso tão gigante por aqui. Depois de quase dar traço de audiência, que significa um índice próximo de 0 pontos, a novela foi simplesmente tirada do ar depois de apenas 7 capítulos exibidos. Por um lado, a decisão do SBT faz sentido, pensando na emissora como uma empresa que precisa de audiência. Por outro, eu concordo que é sim um desrespeito com um público que, embora pequeno, estava acompanhando a novela. Para esse micropúblico veio um alento meses depois. Paixões de Gavilanes chegou na Netflix, dessa vez apenas legendada. A dublagem nunca mais foi retomada, mas ao menos quem estava acompanhando teve a chance de descobrir como a trama termina. Agora eu queria abrir um pequeno parêntese. Junto de Paixão 2, o SBT estreou outros horários destinados a reprises de novelas. Nesses outros horários, tramas brasileiras, que nem são o foco do nosso canal, mas é impossível não comentar alguns detalhes. Carrossel e Esmeralda, que estrearam no mesmo dia que a desaplaudida Paixão de Gavilanes, aos poucos ganharam audiência numa faixa que o canal já tinha tentado de tudo, o que não impediu que, mesmo assim, elas tivessem finais antecipados, cortes estranhos e finais vindo do nada. Daí eu me questiono, quem vê pensa que o SBT tem um acervo gigantesco de tramas nacionais para reprisar, né? Como eles se dão ao luxo de jogar meses de novela fora num produto que tá ressuscitando uma terra arrasada? Recentemente, o SBT fez uma chamada geral promovendo todas as tramas em exibição neste momento. Foi uma chamada, no mínimo, vergonhosa. De 6 novelas em exibição, apenas 2 são inéditas.
lamentável. O SBT é mesmo um grande looping das mesmas novelas. Voltando às nossas tramas mexicanas raiz, teve outra que o SBT já deixou sem final. O curioso era que se tratava de um arrasa-quarteirão da Televisa. Destilando Amor é um dos remakes do hit Café com Aroma de Mulher e que triunfou em vários mercados internacionais. O sucesso de Destilando Amor no México foi tão expressivo que a trama protagonizada por Angélica Rivera e Eduardo Yáñez chegou ao Brasil enquanto ainda estava em exibição por lá e por aqui inaugurou um novo horário de novelas. Na época, substituiu uma faixa de desenhos animados que era exibida às 6 da tarde. Muitos talvez nem lembrem, mas a estreia da novela fez parte de um pacote até muito maior de novidades na programação do SBT. Chamadas indicavam a arrancada da vitória, ou que a concorrência ia tremer de medo. No que cabe a Destilando Amor, o estrago foi grande. Os índices de audiência foram baixíssimos e a trama foi simplesmente tirada do ar. Isso aconteceu em partes porque a novela chegou muito rapidamente ao Brasil em relação à exibição mexicana. O Brasil estava apenas 2 meses atrasado em relação ao que ia ao ar no México. Não dava para promover grandes cortes e exibir o final da novela, já que ele nem havia sido produzido no México, nem muito menos dublado. Porém, diferente de Paixão de Gavilanes, que também enfrentou essa questão, Destilando Amor sim foi dublada até o final. Agora já tá antiga e talvez não caiba mais, mas eu sempre achei que o SBT poderia ter dado uma outra chance para a novela, que é muito boa. É possível encontrar a trama completa e dublada no mercado paralelo da internet. No mesmo ano de 2007, o telespectador brasileiro teve que quebrar a cabeça para entender um final feito na correria pela edição do SBT. A Vida é um Jogo é uma produção de Roberto Gomes Fernandes encabeçada por Sara Maldonado e Valentino Lanús e exibida no México entre 2001 e 2002. Conta a história de um grupo de amigas adolescentes que decide formar um time de futebol feminino enquanto vivem amores e confusões típicas da juventude. A trama chegou ao Brasil com a missão de substituir a enorme Rebelde, que tinha sido um sucesso por aqui, apesar das muitas trocas de horário e o próprio desgaste causado por uma novela de mais de 400 capítulos. A Vida é um Jogo, que se chama El Juego de la Vida no original, tinha o histórico de ter sido um sucesso no México. Não tinha sido nenhum fenômeno, mas teve uma audiência bem ok na época, tanto que chegou a ser esticada e durou 165 capítulos. Por aqui a situação foi bem distinta. A novela simplesmente não conquistou o grande público e um belo dia o SBT fez um malabarismo na edição e pulou muitos e muitos capítulos para exibir os capítulos já do final, que por acaso se passavam durante a Copa do Mundo de 2002, aquela onde o Brasil foi pentacampeão. Acontece que, para quem estava assistindo pelo SBT, nada fez muito sentido, porque não houve a menor intenção de contextualizar tudo o que havia sido pulado pela edição. Para ficar um exemplo mais forte, na reta final, tínhamos um vilãozinho que dominava a ação, mas esse personagem se integrou no meio da história, ou seja, ele sequer tinha aparecido na trama até o ponto em que o canal tinha exibido por aqui. Quem era esse cara? Por que ele estava causando tanto? Vocês que lutem para entender. Me mandaram tirar essa novela do ar e eu não quero ter trabalho, deve ter pensado o editor. Dos longos 165 capítulos originais, o público brasileiro teve a chance de acompanhar míseros 35. Para quem ainda não captou, foi algo bem parecido com o que o SBT fez na recentíssima reprise de Carrossel.
Do nada, pulou pro final. Pior que eu sinto que, na cabeça do SBT, ao menos o telespectador teve a chance de conferir o final da novela. Em partes ok, mas na prática foi meio que o mesmo que tirar a novela do ar sem um final. O que você acha? Uma novela que também testou os nervos dos telespectadores quanto à exibição nacional foi Camaleões, uma produção da Rossi Ocampo, protagonizada por Belinda e Alfonso Herrera. Se comparar com A Vida é um Jogo, o estrago foi bem menor. De 135 capítulos produzidos no México, o SBT exibiu a novela num total de 108 capítulos. O que pegou realmente foi que a novela, que tampouco era um sucesso de audiência, sofreu com cortes importantes causados principalmente pela classificação indicativa do horário. O executivo do SBT, Fernando Pelégio, chegou a reclamar na época que tinham produtos sendo exibidos em outros canais que não estavam sofrendo com a mesma patrulha que a novela mexicana sofria. Ele chegou a declarar que, enquanto em Camaleões os jovens diziam que iam beber, em Rebelde, a da Record, eles apareciam bebendo e o Ministério Público não chiava. E na minha cabeça, Camaleões nem era tão forte assim, tanto que no México ela foi uma novela exibida às 6 da tarde. Claro, eventualmente tinham cenas fortes, e sendo franco, praticamente não tem novela mexicana que chegue aqui que não tenha ao menos uma cena cortada. Às vezes a justificativa para cortar nem tem a ver com a audiência ou com algo da história. Pode ser um corte realizado por algum ajuste de tempo na grade, por exemplo. O problema real de Camaleões é que a trama chegou a ficar incompreensível para o público da emissora. A situação chegou num ponto que, para ver a novela na íntegra, tinha que acessar o site do SBT. Lá sim, era possível ver a versão sem cortes. Pior que daí o público ia assistir e não via nada de tão chocante assim. Ou, principalmente, nada que você não via em qualquer horário em outros canais. Ao menos o SBT ofereceu essa opção aos telespectadores. Ainda assim, é importante pontuar que Camaleões chegou no Brasil em 2010. Não parece tão longe, mas a própria internet não tinha a mesma qualidade de agora. Então não é algo que estava ultra acessível assim para o povão. Que Pobres Tão Ricos foi outra produção de Rossi Ocampo que não teve muita sorte no Brasil. Diferente de Camaleões, essa sim tinha sido um sucesso em território mexicano e em outros países. Só que a novela protagonizada por Jaime Camil e Súria Vega teve uma audiência considerada bem fraca pro horário. Resultado, a tesoura voltou a atacar. Dos 166 capítulos produzidos originalmente, o SBT picotou e transformou em 70 capítulos. Simples assim. Uma pena, porque eu acho essa novelinha bem legal, diferente de muitas comédias que a Televisa produziu. Intencional ou não, quem praticamente sumiu da novela foi o casal gay da história, Diego e Eric, uma promessa do futebol e um playboyzinho falido. Uma história pra lá de inocente, e que teve um beijo censurado no final da história pelos executivos da Televisa. Apesar disso, eles eram fundamentais no enredo. Bom, não para os editores que esquartejaram a novela no SBT. Essa trama perdeu completamente o sentido. Isso de desrespeitar o telespectador nesse nível é exclusividade do SBT? Claro que não! Na Record isso também já aconteceu. Em 2003, o canal estreou em horário nobre a novela La Baby Sister, que por aqui ganhou o título de Um Amor de Babá. A trama, protagonizada por Paola Rey e Victor Maggiarino, contava a história de amor que surgia entre um professor e a babá dos filhos dele. Após 22 capítulos exibidos e uma audiência considerada muito ruim, a babá saiu do ar sem dar adeus para o público. Nunca mais voltou em parte nenhuma.
Coitada da Paola Rey, definitivamente ela é pé frio aqui no Brasil. Com essa novela, mais as 2 temporadas dos Gavilanes, ela já soma 3 novelas retiradas do ar por total fracasso de audiência aqui no Brasil. Como deu pra ver, às vezes acompanhar uma novela traz emoções entre o que acontece dentro da trama e o que acontece na grade de programação das emissoras. Muitas vezes querem resultados rápidos, outras vezes apostam em títulos que, de antemão, a gente sabe que não tem aquele potencial todo. De qualquer forma, é importante respeitar os telespectadores que passam dias e dias acompanhando e, no mínimo, merecem ver uma novela que tenha um final decente. De qual outro caso você lembra? Ficou com algum trauma? Desde já eu aguardo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!